A missa solene de instalação da Capelania Hospitalar São Pio de Petreutina foi celebrada no último dia 22, nas escadarias que ficam localizadas na frente da antiga fachada do Hospital Carlos Fernando Malzone. O conhecido Padre Pio passou agora a ser o patrono do Hospital de Matão. A missa foi celebrada pelo bispo Dom Luiz Carlos Dias, da Diocese de São Carlos. Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E não por acaso, o Padre Pio foi escolhido para ser o padroeiro do Hospital Carlos Fernando Malzone. Histórias relacionadas a casos de curas pela intercessão do padre dentro do hospital, associado à devoção do Dr. Flávio Borsetti, chefe da UTI adulto do hospital, resultaram na escolha do religioso italiano. Ao Padre Pio são atribuídas diversas curas pelo mundo, como as que ocorreram com Giovanna Molon Marques e Alex Aparecido de Oliveira, quando estiveram internados na UTI do Hospital de Matão durante a pandemia. Eu tenho duas experiências na minha vida com o Santo Pio. Uma delas foi em junho de 2021. Meu pai foi diagnosticado com a Covid-19 e foi internado nesta instituição. O quadro dele era bem grave e a indicação dos médicos é que ele fosse colocado na UTI. Porém, não havia vaga de UTI, o hospital estava muito sobrecarregado e eles propuseram colocá-lo no CROSS. E aquilo me deixou bem apreensiva, com muito medo, e eu entrei no banho e, rezando, pedi a Deus que ele não fosse colocado nessa situação, e pedi para que Deus me desse um sinal que tudo ia ficar bem. Quando eu abri meus olhos, eu vi nitidamente na parede do banheiro da minha casa uma carteira preta com a relíquia de Santo Pio. E na ocasião eu não sabia que o meu pai tinha essa relíquia. Naquela hora eu liguei para minha mãe, contei o que tinha acontecido e ela falou: sim, filha, o pai tem uma relíquia, mas eu não sei onde está. No dia seguinte, antes de eu ir para o trabalho, passei na casa deles e pedi que Deus me orientasse onde que pudesse estar essa relíquia. E eu abri a gaveta do arquivo da casa dele e estava lá a carteira com a relíquia. Passei no hospital rapidamente e pedi para que as meninas pudessem levar a relíquia no quarto. Elas entregaram a relíquia para o meu pai, a minha mãe colocou no peito dele e naquela tarde ele o quadro dele começou a estabilizar. No dia seguinte, os médicos disseram que não havia mais a necessidade de colocá-lo no CROSS e que poderíamos esperar se ele apresentaria melhora. E daí por diante ele foi melhorando e na sexta-feira seguinte ele teve alta. Olá, minha experiência com o Padre Pio começou através de um Covid. Em abril de 2021 eu tive Covid. O Covid, a princípio, não seria uma forma grave, eu fiquei uma semana bem em casa, tranquilo, mas naquela semana, no final, começou a gravar, vim no hospital uma, duas, na terceira vez não teve jeito, tive que ficar internado. Hospital lotado, não tinha nem onde pôr um banco que fosse, mas tive que ficar. Naqueles dias, o Dr. Flávio me visitou, sabia que eu estava aqui, já me conhecia, e falou: você fica com a minha relíquia. Quando você voltar para a igreja, e eu acredito, você me entrega a sua relíquia, a minha relíquia. E daí para frente, só que meu quadro foi agravando. Então, tentaram de várias formas manter meu quadro estabilizado sem precisar ir para de um tubo, no caso, né? Porque na época, infelizmente, existia toda aquela conversa com relação a isso, mas não teve jeito, teve que entubar. Depois disso, foram mais de 30 dias em coma, um coma bem grave, um quadro que para a medicina talvez já não tinha mais o que fazer no final dele. Isso depois de mais de 30 dias sem ter resultados nos tratamentos, tudo que tinha que fazer. Existia um divisor, um limite da doença, eu penso assim. Chegou naquele dia que, segundo quem eu fiquei sabendo, o Dr. Flávio ou outras pessoas, e para a medicina, aquele dia era o limite. De agora para frente, infelizmente, não tem mais o que fazer, é só esperar. Num outro dia, começou a recuperar, os sinais começaram a melhorar, vitais.
foram estabilizando, e eu saí da UTI, saí do coma, acordei do coma no caso, saí da UTI, passei para UTI leve, igual eles falam, e daí eu lembro assim mais, a história mais daí para frente, entendeu? Mas relatam amigos meus que vieram rezar por mim aqui no hospital e viram a imagem do Padre Pio indo até o meu quarto na UTI. Outras pessoas também contaram que rezaram por mim, tiveram essa presença dele, sentiram essa presença dele. Então assim, para mim, por ser uma pessoa, um santo da igreja que eu até então não sabia que existia, hoje virou meu amigo no céu, por tudo. Bem, agora falar com o Dr. Flávio Borsetti, que chefe da UTI aqui de Matão, presenciou, né, várias intercessões do Santo Padre Pio e depois fez uma gestão junto à direção, né, do hospital para que Santo Padre Pio fosse o patrono. Tudo certo, agora teve até a missa de celebração, né, da instituição da capelania também, que leva o nome do Santo Padre Pio. Boa tarde, Esteves. É uma alegria muito grande, né? Hoje se concluiu um projeto, né, que a gente deu início já em outubro, né, quando o Sr. João Marquesame trouxe algumas lembranças de San Giovanni, na Itália, e uma inspiração me veio no coração de sugerir que Santo Padre Pio, esse santo extraordinário da Igreja Católica, fosse nomeado nosso patrono, nosso padroeiro, né? O Sr. João acatou a ideia, levou adiante com o restante da diretoria do hospital e com a aprovação de todos a gente conseguiu levar adiante por intermédio do Padre Emílio, capelão do hospital. Ele fez o contato, os trâmites com a Diocese de São Carlos e o bispo aprovando. Hoje a gente concluiu, né, um dia de muita alegria, um dia muito especial, né, de ter Santo Padre Pio como o nosso padroeiro. Agora conversar com o diretor-presidente do Hospital Carlos Fernando Malzone, João Marquesan, que também, né, ouviu o Dr. Flávio Borsetti, né, sobre os relatos que ele teve aqui da intercessão do São Padre Pio, né? Sim. E culminou com uma viagem sua na cidade onde ele fundou o hospital. Isso. E abraçou a ideia logo de imediato. Né? Exatamente. Eu estive na Itália, em São Giovanni Rotondo, onde tem um hospital lá, que deu 2.000 leitos, um dos maiores e melhores hospitais da Europa. E a minha mulher já tinha muita devoção, eu já tinha ouvido falar muito do São Padre Pio na época da Covid aqui no nosso hospital. A gente viu muitos fatos extraordinários aqui que acontecendo, pessoas que já estavam sem resposta clínica, médica, desenganada, voltaram à vida, tiveram visões e assim por diante. Então, isso aí assim, nos aproximou muito do São Pio de Petrocina. E quando eu estive lá, eu trouxe algumas lembranças para o padre, para muitas pessoas e também para o Dr. Borsetti, Dr. Flávio Borsetti. E aí ele falou, por que nós não colocarmos o nome de São Padre Pio como o patrono do nosso hospital? Eu falei, puxa vida, vamos falar com o bispo, se ele permite, e a gente faz. E hoje estamos coroando isso aí. Embora já fosse capelão do Hospital Carlos Fernando Malzone desde 2020, o padre Emílio Carlos explica que até então o hospital não tinha oficialmente um patrono espiritual e nem tampouco a capelania instalada. Bem, agora vamos conversar com o capelão, que é o padre Emílio Carlos. Já era capelão aqui do Hospital Carlos Fernando Malzone, mas ainda não existia a capelania. Agora ela tem nome inclusive, né? Isso mesmo. Eu fui nomeado pelo nosso bispo anterior, né, Dom Paulo César Costa, em 3 de janeiro de 2020. Estou aqui nesta, então, função, não é, de capelão. E hoje, com a capelania, elevada a capelania São Padre Pio, nós também recebemos do bispo essa nova nomeação para exercer, então, o nosso ministério também como capelão aqui. E para nós é uma grande alegria, uma celebração simples, uma celebração profunda, não é? E a graça de saber que temos um protetor, não é? Para acompanhar-nos, para estar conosco. Para a gente é uma grande alegria. Agradecemos ao Dom Luiz Carlos, que acatou o nosso pedido junto à diretoria e eu também ali, para estabelecer então essa capelania. Bem, agora conversar com o bispo diocesano de São Carlos, né, Dom Luiz Carlos Dias, para falar desse momento importante, né, que é a instalação aqui da capelania, né, e também, a partir de agora, São Padre Pio passa a ser o patrono do Hospital Carlos Fernando Malzone. Isso. Bom, nós temos assim a alegria, né, podemos dizer assim, de ter já constantemente
o atendimento religioso, né, do ponto de vista da nossa igreja, aos enfermos, aqueles que vêm aqui para recuperar a sua saúde. Então os padres já atendem, temos também, lembramos as irmãs claretianas que já trabalham aqui, tem inclusive uma das irmãs que está aqui há 38 anos, né, dando a sua vida aqui, colocando sua vida a serviço. E hoje então nós viemos aqui para instituir oficialmente uma capelania, que nós chamamos assim, para que esses serviços sejam contínuos e cada vez mais, digamos assim, organizados também. E, sobretudo, a partir de agora, nós teremos sempre um padre capelão, né, a cuidar, gerenciar e organizar esse trabalho, digamos assim, de atendimento religioso aos irmãos e irmãs enfermos aqui. Né? Isso é muito importante, porque sabemos como hoje, inclusive os estudos indicam isso, quanto mais integrados estiverem todas as dimensões do ser humano, isso ajuda o paciente a corresponder melhor e mais de uma forma e tornar mais eficaz os tratamentos. Então isso nos alegra muito e a igreja também assim se vê cumprindo uma das suas missões mais importantes, que é estar ali levando a força do Senhor àqueles que estão naquele momento tomando a cruz das enfermidades. E a escolha do São Padre Pio, né, tem muito a ver aí com as realizações com curas, né, que são atribuídas a ele durante o período da pandemia aqui no Hospital Carlos Fernando Malzone. Sim, nós temos a alegria também de ter como patrono aqui desta capelania São Padre Pio. São Padre Pio, cuja devoção, cuja vida assim, é um exemplo para todos nós, é uma luz para todos nós, de alguém que se tornou um discípulo autêntico de Jesus, se aproximou tanto de Jesus, que inclusive recebeu as suas insígnias. Né? E ele, digamos assim, né, parece que tem essa missão do Senhor de cooperar, sobretudo, junto àquelas pessoas que precisam recuperar a sua doença. Inclusive, hoje na missa, nós tivemos alguns relatos assim impressionantes de 2 irmãos ali que tiveram a sua saúde restituída sob a intercessão de São Pio, com sinais assim eloquentes, né, da sua presença, e ele assim como um intermediário da graça de nosso Senhor Jesus Cristo àqueles irmãos. Então, digamos assim, nós recorremos à intercessão de São Pio para que a instituição cada vez mais cumpra a sua missão e aqui seja um lugar, de fato, de recuperar a saúde.